Olá, muito bom dia, aqui é o Pastor Israel. Estamos de volta para a nossa meditação na Palavra de Deus. Estamos meditando na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, hoje no capítulo 9, verso 24 e 25. Eu desejo a você um ótimo domingo com a sua família, que vocês possam nesse dia estar aí voltados para a adoração, para agradecer a Deus pela semana que se inicia e que tenhamos toda uma semana de paz. Nosso texto então diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Muito bem, né? Paulo está aqui neste capítulo, ele está defendendo o seu apostolado. Ele está, havia algumas pessoas que não acreditavam no apostolado de Paulo, achavam que ele não era um apóstolo verdadeiro. E na discussão de Paulo ele chega nesse ponto aonde ele convida a igreja de Corinto a se prepararem, a buscar o que verdadeiramente importa na vida da gente, que é alcançar a vida eterna. Paulo, ele usa a figura dos Jogos Olímpicos, e Atenas aconteceu os Jogos Olímpicos e em Corinto aconteciam os Jogos Istmicos, eram onde os atletas eles competiam para ganhar uma coroa, ou seja, Paulo esses atletas, como hoje, eles tinham um treinamento muito rigoroso. A alimentação deles era balanceada, eles só comiam coisas relacionadas à sua modalidade esportiva. Esses atletas se abstinham, eles se afastavam de tudo aquilo, dos prazeres, da carne, do sexo, de todos os prazeres que as pessoas gostam de usufruir. Eles se abstinham disso. E além disso, esses atletas eles passavam por um treinamento mental, para que eles controlassem as suas emoções, pois na hora da competição eles precisavam estar equilibrados emocionalmente, não só fisicamente, tinha um treinamento rígido também, mas o mental também era necessário. E Paulo está dizendo aqui para os coríntios que eles deveriam seguir esse exemplo no que se relaciona à disciplina espiritual, E vemos então a primeira orientação que Paulo nos dá aqui a respeito da disciplina espiritual e santificação, E o que ele chama aqui é o olhar para a autodisciplina e para o autocontrole que a pessoa tem que ter. Assim como um atleta, ele tinha essa autodisciplina e esse autocontrole porque ele tinha uma meta, Paulo convida os cristãos também a desenvolverem essa capacidade, disciplina espiritual e santificação. Ou seja, não é todos os dias que a pessoa está disposta a orar, está disposta a ler a Bíblia, está disposta a estar em comunhão com a igreja, está disposta a fazer aquilo que a Bíblia manda. Mas quando ele tem autodisciplina, quando ele tem autocontrole, esse cristão vai procurar fazer isto. O segundo ponto, então, Paulo fala da perseverança dos santos aqui. O que ele está a corrida, no caso nós poderíamos ilustrar aqui uma maratona, onde sai muita gente, muitas pessoas se aventuram nessa corrida da maratona, mas só um vai levar no final, a medalha, o prêmio máximo, só um, não é todos. Mas o que Paulo está dizendo aqui e sugerindo para nós é que uma vez que nós entramos nessa corrida, uma vez que nós optamos pelo esporte para chegarmos lá, ele garante que nós vamos chegar lá até o final, tá? E por que ele garante que nós vamos chegar lá no final? Porque nós temos uma ajuda, que é a ajuda do Espírito Santo, que vai nos conduzir até lá. E isso
leva ao terceiro ponto, que é o foco na eternidade. Quando a pessoa sai do ponto A de uma corrida de maratona, ele tem o ponto B, né? E alguém traçou esse caminho, onde eles vão correr mais de 42 quilômetros e alguns metros, e chegar até o ponto B. Ou seja, essa pessoa em nenhum momento ela pode perder o foco. Vai haver várias pessoas, às vezes do lado, vai haver várias figuras, várias imagens, mas o corredor, quando ele está correndo em direção ao alvo, ele precisa não olhar para a direita, ele não pode olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, mas olhar em frente e seguir em frente, porque ele tem que chegar no alvo. E se ele se distrair, o outro passa na frente dele e ele perde a coroa. E o quarto e último ponto, então, trata sobre a responsabilidade cristã e o esforço intencional. Tá? Como eu já havia falado antes sobre a perseverança dos santos, nós temos a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso preparador físico, e aquele é o nosso preparador emocional, e ele é o nosso preparador espiritual. O Espírito Santo junto conosco vai nos ajudar a chegar até o final. A garantia que eu tenho de que eu vou chegar até o final não é porque eu vou esforçar sozinho. Eu vou fazer meu esforço, eu vou batalhar, eu vou treinar, mas sabendo que o Espírito Santo é quem está me motivando, sabendo que o Espírito Santo está dentro de mim, está me apoiando para que eu chegue até o final, né? E diferentemente dos atletas de hoje, que ganham uma coroa, né, que ganham uma medalha de ouro, e essa medalha de ouro dura 4 anos, porque ele tem que ganhar ela de novo daqui a 4 anos para não perder a posição. A promessa da palavra de Deus é para você, cristão: se você entrou nessa corrida, o Espírito Santo está com você, e nessa corrida espiritual, quem ganha a coroa não é quem vai chegar primeiro lá. Quem ganha a coroa é quem vai chegar no fim, é quem vai ficar até o fim. E a garantia de que eu vou ficar até o fim é que o Espírito de Deus vai estar comigo. Isso nós chamamos de perseverança do santo. Então, eu não tenho dúvida se eu vou chegar até o fim. Eu tenho certeza que eu vou chegar até o fim. Mas não por causa da minha capacidade, do meu esforço sozinho. É porque o Espírito Santo está comigo e ajuda-me nesse esforço de chegar até lá. Amém? Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima corrida, tenha uma ótima luta e chegue até o fim. E juntos receberemos a coroa da vida, a coroa eterna. Amém.